Boa noite a todos que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos ao nosso Teste Class de uma aula top em psicologia. Com essa imagem linda aí, nós vamos dar início então a essa noite com uma aula experimental para vocês poderem vivenciar um dia de universitário e dentro de ser universitário, né, dentro da área da psicologia. Então, quero convidar aqui para iniciar a nossa noite a coordenadora do nosso curso, doutora Yasmin. Dá uma boa noite aí para a galera. Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Eu espero que seja uma noite muito proveitosa, né? Que vocês tenham aí assim, um gostinho do que é ser psicólogo, tá? Aproveitem, vocês têm um professor topíssimo aí com a gente hoje, que é o professor Fausto, tá? Espremam bastante, tirem as dúvidas, tá? E sejam bem-vindos. Obrigada, professora, doutora Yasmin. Oportunidade, vocês vão conhecer, falar muito com ela ainda, a nossa coordenadora. E eu quero convidar aqui para brilhantar a nossa noite, que nós vamos aí poder aproveitar o máximo desse grande profissional, com experiência não só na área da psicologia, na área docente, e vai aqui dar um show para nós. Eu quero convidar nosso colega, o professor Fausto Fernandes, então, que eu passo a palavra a ti para que possa conduzir essa aula desta noite. É contigo, meu colega. Boa noite a todos. Boa noite, Yasmin, nossa coordenadora. Boa noite, Narcisa, né? Essa colega de muitos anos aí. Boa noite aí a todos aí, os colaboradores da Ubra que estão presentes. Para mim é um prazer, tá? Agradeço muito a você, Yasmin, pelo convite, né, de estar aí com essa responsabilidade aí de mostrar um pouco dessa profissão que nós amamos com tanto carinho, que é a psicologia, né? Então, boa noite com muito carinho a todos vocês, aos futuros psicólogos que estão aí nessa sala de hoje, né? E com certeza, uma coisa que eu sempre falo para os alunos no primeiro dia de aula, e como é o nosso primeiro dia de aula hoje, né, é importante a gente frisar isso, que na verdade vocês não escolheram a psicologia, né? A psicologia escolheu vocês. Nesse momento que vocês estão aqui, nessa noite de hoje, é porque alguma coisa na psicologia foi tocada por vocês e vocês estão aqui. E com certeza essa área tão linda, né, tão necessária que é a psicologia, vai estar aí vivendo aí nos seus dias por muito tempo, né? Então, por isso que eu sempre digo que a psicologia escolheu vocês, né, de certa forma. E gostaria muito de agradecer a presença de vocês, tá? Todos vocês que estão aí participando dessa noite, desta aula experimental, e que possa, né, servir para que vocês tenham uma reflexão e conhecer um pouco dessa área que é tão prazerosa de se trabalhar. Primeira pergunta que se faz, afinal de contas, o que é psicologia? Né? O que é o trabalho de um psicólogo, afinal de contas? Qual que é a importância dessa psicologia? E a gente podia enumerar vários conceitos, né? A professora Yasmin aí sabe disso. A gente podia enumerar vários conceitos que seria a psicologia. Psicologia seria vida? Seria. Né? A psicologia seria alma? Seria. Porque se você for pegar o conceito na base da psicologia, psique é alma. Né? Muitas vezes as pessoas confundem o símbolo da psicologia, que é aquele garfinho, né? Que se trata aquele garfinho, né? Então é uma letra, né, do alfabeto grego, né, que significa alma. Ah, se fosse então, Fausto, você está querendo dizer para nós aqui que a psicologia é o estudo da alma? É o estudo da alma. Né? Olha a responsabilidade de ser um psicólogo, estudar a alma do ser humano. Né? Então, assim, a gente poderia enumerar vários conceitos que poderiam se encaixar à psicologia. Mas um conceito que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos é que a psicologia é uma área, é uma ciência da relação humana, da relação entre as pessoas. Relação essa que hoje, nos dias de uma pandemia que nós estamos passando há praticamente quase um ano, né, que começou ali por volta de fevereiro, nós precisamos realmente rever as relações. Muitas pessoas foram prejudicadas, né? Várias pessoas perderam seus empregos, várias pessoas perderam entes queridos, infelizmente, por causa desse vírus. Então, olha o grande trabalho do psicólogo para essas pessoas, né? As sequelas emocionais que nós estamos trabalhando dentro do consultório. Nosso consultório,
realmente nos dias atuais, está cheio de pessoas que trazem essas sequelas. Pessoas que tiveram Covid, pessoas que não tiveram, teve um familiar, pessoas que por causa do isolamento social, né, por causa de ficarem isoladas, também estão com sequelas emocionais. É só um exemplo atual para vocês entenderem o que é a psicologia, que é ainda muito pouco para a gente explicá-la, muito pouco para a gente trabalhar as áreas de atuação que é a psicologia. Aí muitos de vocês podem me perguntar, Fausto, mas em qual área a psicologia trabalha? A área da psicologia, ela é uma das áreas que tem várias bifurcações de atuação. O psicólogo, ele trabalha na clínica, ele trabalha na escola, ele trabalha no hospital, ele trabalha nas clínicas relacionadas ao trânsito, ele trabalha como docente, ele trabalha no hospital, no presídio, ou seja, são centenas. E olha que eu falei poucas, são inúmeras as áreas que o psicólogo trabalha. Para vocês que não sabem, no ano passado foi aprovada uma lei que é obrigatório a presença do psicólogo e do assistente social em todas as escolas públicas do Brasil. Isso vai ser agora, dia 27, né, se eu não me engano, né, Yasmin? Que vai ser obrigatório. Então, vai ter muita área para psicólogo, muita área. E esses psicólogos que vão entrar nessa área escolar, olha o grande desafio que eles vão ter. Eles vão trabalhar com aquelas crianças, professores, que estão há quase um ano isolados, dando aula online, que não estão, né, no tipo de relação do dia a dia, né? As crianças que estão voltando do isolamento para a área presencial, olha as sequelas emocionais que o psicólogo vai trabalhar dentro da escola com essas crianças, com o corpo docente, com o corpo pedagógico. Então, olha o trabalho que o psicólogo tem dentro da clínica, nos hospitais e todas as áreas que a psicologia pode trabalhar. O que eu quero dizer para vocês, alunos, é que vocês podem escolher a área de trabalhar dentro da psicologia. Não é que você vai ser um psicólogo que automaticamente você é obrigado a ser um psicólogo clínico. Não, de forma alguma. Você vai ter que ser um psicólogo organizacional que trabalha nas empresas. Então, existem muitas áreas aonde você pode trabalhar com a saúde pública, com a saúde privada. Então, assim, não tem por que você entrar na psicologia e falar, eu vou ficar muito restrito, eu vou ficar muito aqui, compactado a área. De forma alguma. Vocês têm muitas opções para escolher. Só que uma coisa eu sempre digo que, embora seja a escolha que você faça, você vai estar fazendo psicologia. Fazendo psicologia, você vai estar trabalhando, né? Como eu disse no início dessa aula, com a alma do outro. Você vai estar trabalhando com a relação, com o emocional das pessoas. Quem nunca de vocês que se depararam com algum psicólogo em qualquer momento e que não deu aquela vontade de falar com ele, de às vezes, falar alguma coisa que você está sentindo naquele momento? Nós, psicólogos, né, Yasmin, passamos muito por isso. Às vezes, nós estamos em uma confraternização, em alguma reunião familiar, e é que as pessoas que não conhecem a gente, quando alguém nos apresenta, olha, ele é psicólogo. Ai, nossa, parece que assim, a pessoa está com aquela vontade de falar algo para você. E às vezes ela fica um pouco inibida, nem te conhece direito. E as pessoas sentem essa necessidade de falar com o outro. Por que isso, pessoal? Será que as pessoas não estão ouvindo mais o outro? Por que os nossos consultórios estão cheios? Sendo que as pessoas têm os amigos, têm família. Por quê? Por que disso tudo? Com esses anos até, Yasmin, eu tive uma reflexão. Porque, assim, ninguém seria melhor para a gente conversar, melhor do que pai e mãe, que são as pessoas que nos amam incondicionalmente. Mas por que os filhos não conversam com os pais? E eu ficava muito me perguntando isso, né? E eu, a partir dos relatos dos meus pacientes, eu cheguei a uma opinião a respeito disso. As pessoas não querem incomodar as pessoas que amam. Tem medo de falar com os pais, de poder colocar preocupações neles, de poder colocar os pais numa situação emocional até pior. Então, eles procuram o atendimento, porque nós, na verdade, somos profissionais. Nós não vamos envolver sentimentalmente com a problemática deles. Ou seja, eles têm a nós
como um objeto onde eles podem descarregar aquela crise emocional, que não é aquela pessoa que vai sofrer com o sofrimento deles. Então, essa é a grande importância do nosso trabalho para eles. Que nós, o que somos para eles? Na verdade, isso tudo, nós somos o espelho deles. Somos o espelho. Aquelas pessoas que eles podem conversar no espelho. Quem de vocês nunca conversou com o seu espelho? Quem de vocês que nunca chegou no espelho e começou a refletir sobre quem é vocês? E o nosso papel do psicólogo é esse de trabalhar com eles, né? De ser esse espelho, de ser essa pessoa que eles podem realmente confiar e que não tem uma coisa que a maioria das pessoas no cotidiano tem, que é o julgamento. Vocês vão conversar com os colegas de vocês e vocês ficam com medo. Será que ele vai pensar de mim, afinal de contas? Como que eu vou chegar nele e falar uma coisa que está acontecendo comigo? Será como que ele vai me olhar a partir daí? Será que ele vai me entender? Será que ele vai, dessa forma, não vai terminar a amizade comigo, sabendo que eu sou assim, sabendo que eu tenho essa crise emocional? Então, as pessoas têm esse receio, né? E, na verdade, o psicólogo, na verdade disso tudo, vai trabalhar com ele o quê? Uma aceitação disso que ele traz, né? Aceitar não é concordar com aquilo. Aceitar é acolher, é entender o ponto de vista dele, é entender por que as coisas chegaram a esse ponto, é entender por que ele tem essas crises emocionais, para aí sim nós podermos trabalhar com eles, trabalhar que eles consigam aí, de certa forma, se restabelecer, né? Restabelecer essa crise existencial que ele está. E hoje... Oi, Narcisa? Você me gerou já aqui curiosidade. A galera, olha, fica à vontade. Eu pergunto por eles, né? Justamente essa questão falam muito, né? Às vezes você tem pessoas que já têm, às vezes, até não sei se a palavra dom seria o correto, mas eu falo assim, eu consigo ter mais uma escutatória com as pessoas, né, confiam para dizer. E aí eu venho assim, e a pessoa fala, eu estou me tornando como um psicólogo. E aí vem essa dúvida, né? Como você colocou aí, de ouvir sem julgamento. Eu, então, fazendo o curso de psicologia, eu vou aprender técnicas para saber ouvir e saber também como conduzir, né, a essa escuta, porque às vezes coloca muito o psicólogo como algo, não, é apenas um dom, né? E coloca, não, se você sabe ouvir, você então já está atuando como psicólogo. E aí você colocou um ponto que eu fiquei assim, né? Não, mas não é qualquer um, não é só porque eu sei ouvir que eu vou ser um psicólogo, né? E aí me surgiu, então, essa dúvida, né? Existem, então, as técnicas para que eu possa, então, quando for atuar nessa escutatória, não, como não julgar, como conduzir, porque uma coisa é você dizer ali para a sua vizinha te ouvir, e às vezes ela vai falar para você fazer algo que às vezes você nem faria, né? Então, tem esse lado também. Boa pergunta, Narcisa, porque a Yasmin sabe muito bem disso, que a escuta nossa é a maior ferramenta que nós temos dentro do consultório. E eu me lembro de um texto, inclusive eu passo esse texto no primeiro dia de aula, que é o texto do Rubem Alves, Yasmin, que é o texto Escutatória. Para quem não conhece esse texto, é magnífico, eu posso até compartilhar aqui depois para vocês. Esse texto fala o seguinte, que as pessoas estão muito preocupadas em falar sempre, né? Em falar. Ou seja, essa necessidade cria-se grandes cursos de oratória, né? Vamos fazer curso de oratória que a gente tem que saber falar. Olha, nós vamos ser psicólogos, então nós vamos ter que saber falar com o outro. Tudo bem, falar é importante, mas uma coisa é muito mais importante isso, que é ouvir, né? É ouvir propriamente. Então, ouvir o outro, por isso que esse texto, esse artigo, até chama escutatória, porque nós deveríamos ter escolas de saber ouvir, de saber escutar o outro. Porque o que acontece? Vamos dizer, a Leidiane, né, Leidiane, vai falar com a amiga dela. Aí ela fala, olha, amiga, eu estou passando por uma coisa assim, sim, a amiga dela já interrompe ela. Eu estou passando por isso também. Mas está pior do que você está falando, porque eu estou assim. Ou seja, a Leidiane já se reprime ali naquele momento, não dá para ela falar. Porque a pessoa não sabe, ela não consegue deixar a Leidiane falar até o final. Ela quer falar na frente. Então, as pessoas estão muito com essa ânsia de falar. Então, o psicólogo, nesta hora, o nosso suporte é ouvir ele, é ouvir, né?
Eu lembro de um atendimento de uma jovem que eu atendi há pouco tempo atrás, inclusive, é uma paciente mais nova na sessão. E ela não conhecia, nunca tinha feito terapia. E ela entrou na minha sala e falou. Yasmin, não consegui fazer nem anamnese com ela, não foi necessário. Falou. Teve aquele vômito emocional, que a gente chama assim. Falou. Quando deu 40 minutos, mais ou menos, de sessão, que ela não parava, tudo, ela mesma parou de falar e falou assim, nossa, Fausto, eu falei demais, você não vai falar nada? Eu falei assim, fulana, mas desde que você entrou aqui, eu percebi uma coisa. Qual? Você não veio aqui para me ouvir. Você veio aqui para falar. Você não veio para me ouvir. Ah, era verdade, eu precisava tanto falar. Então é isso. Hoje você não veio para me ouvir. Você veio para falar, você precisava de alguém para te escutar. E aqui eu estava. Então, é isso. Ela, assim, na hora, eu lembro nitidamente, foi pouco tempo, ela começou a chorar. Eu falei, nossa, eu precisava muito falar. Eu estava engasgada. Gente, 38 anos. Ela falou que faz 18 anos que ela convivia com isso. 18. Nunca foi no terapeuta. Nunca falou para ninguém. Nunca falou para os pais. E ela falou para mim no primeiro dia. Mas por que ela falou? Não é todos os pacientes se abrem no primeiro dia, não, tá, gente? Tem uns que demoram mais, é o tempo da pessoa. Mas ela estava tão engasgada, que ela não, na hora que ela sentou no banco, ela já começou, porque fazia 18 anos que ela queria falar isso para alguém. E por que ela viu isso em mim? Porque ela sentiu em mim que eu estava ali à disposição dela. À disposição. Agora, Narcisa, com esse viés, né, com essa importância de ouvir, aí você me pergunta, existe a técnica? A gente vai aprender, a gente vai... Narcisa, eu não diria técnicas, eu diria que nós temos métodos para fazer isso. E o método que a gente tem com nossos alunos de fazer isso é o dia a dia, né, Yasmin? É a conscientização dia a dia que ele tem que realmente aprender a ouvir o outro sem julgamento. É como se a gente entrasse, a gente chama isso, que eu vou falar um pouquinho disso, que existem várias abordagens, né, da psicologia. A abordagem que eu trabalho, ela se chama psicoterapia humanista, né, propriamente terapia centrada no cliente de Carl Rogers, né, inclusive ontem fez os 80 anos da abordagem, né, a gente que trabalha com abordagem está muito feliz disso, 80 anos que ela existe no mundo. E propriamente essa abordagem, existe um método que nós trabalhamos com ela, que chama redução fenomenológica, que é o quê? A gente abstrair de todos os conceitos, julgamentos, crenças, para se chegar realmente ao que a gente chama do fenômeno, que é o que a pessoa traz. Seria propriamente assim, explicando para vocês, é a mesma coisa, vamos dizer que eu tenho um certo desconforto com algum assunto. E esse cliente traz o assunto. Então, eu tenho que abstrair desse desconforto que eu tenho, né, para poder atender. Propriamente, um exemplo bem básico. Vamos dizer que eu não suporto político. Eu não gosto de político, eu não suporto político. E o meu paciente é um político. E aí, o que eu faço? Mando ele embora? Não, se é político, eu não vou te atender. Não. Dessa forma, o quê? Eu vou abstrair disso, assim. E esse é o método fenomenológico. E quando eu falo em abstrair disso, Narcisa e demais alunos, aí eu me lembro de um congresso que eu fui, há muito tempo atrás, eu era estudante ainda. E esse dia eu aprendi realmente o que é se fazer a psicologia. Porque era um congresso de psicologia jurídica, eu gostava muito dessa área e sempre ia a algum congresso ou outro que eu podia. E um pessoal da plateia fez a pergunta, estava lá um psicólogo, estava um advogado, um psicólogo jurídico, um advogado que trabalha com a questão penal também. E aí uma menina fez uma pergunta para o advogado, né? Olha, se a pessoa for um assassino, for um ladrão, mesmo assim você não tem um desconforto em defendê-lo? Porque ele era um advogado de defesa, né? Aí ele me ensinou uma coisa que eu carrego para a minha vida toda e sempre gosto de compartilhar isso com os alunos. Ele falou a seguinte frase: vamos pensar assim, se eu fosse um médico, trabalhasse no pronto-socorro, seja um plantonista, e chegasse ali para mim um homem atirado, esfaqueado.
eu iria perguntar quem era ele ou eu iria tentar salvar a vida dele? Aí, aquela hora, eu fiz assim, ai, sabe? Doeu lá no fundo. Doeu lá no fundo. A plateia toda se emocionou isso. O que a gente quer, o que ele quis dizer, e na verdade, que a gente tem que trazer conosco. Gente, não importa quem está do outro lado ali. Vamos tentar salvar essa alma. A gente não é psicologia, não é salvar a alma do outro. Vamos salvar. Se ele é um estrupador, seja quem ele for, ou se ele é um bom mocinho, a gente está trabalhando com a alma do outro. Vamos tentar salvar. Porque se a gente virar as costas para um estrupador, pode ser que ele faça alguma coisa com alguém ainda na sociedade. Então ele precisa de ajuda, não é virar as costas para ele. Ah, eu não vou continuar atender você. Não, não é assim. A psicologia é muito mais do que isso. Então, esse exemplo que eu tive nesse congresso foi um exemplo que eu carrego para a minha vida inteira. Então, que a gente não tem que olhar quem está ali do nosso lado. Ali tem uma alma. Né? O Jung fala muito isso, né? Seja, quando você estiver na frente do outro, seja outra alma humana e pronto. Trabalhe com quem está ali. Né? E isso é o maior viés da psicologia, a maior direção que a gente tem que seguir é essa. Então, ou seja, nós temos que fazer as cirurgias emocionais, seja quem está ali na nossa frente. Te respondi, Narciso? Gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Alguém gostaria de falar? Excelente, excelente, Paulo. Eu acho que encanta mais ainda a função, né, do psicólogo na sociedade. Né? Eu acho que é justamente isso, você cuidar do outro sem julgamento. Então, eu acho que é uma profissão nobre que quem está aqui, que está em dúvida, eu acho que já está chegando aí ao ponto de falar assim, eu quero ser o diferencial, não só como profissional, né, que tem ali o ganhar dinheiro, que nós temos diversas áreas, como você apontou para nós aí, então o mercado, ele está, sim, em crescente, e ainda por cima poder fazer o bem aí à nossa sociedade. Eu acho que é uma profissão que realmente é apaixonante pelos dois lados aí que a gente tem. Com certeza, né? E, pessoal, eu vou dar esse exemplo porque eu acho que isso é clássico e é uma coisa evidente. A nossa coordenadora Yasmin, né, se formou na UBRA muitos anos atrás. Inclusive, eu estou um pouco carequinho, velhinho assim. Eu tive a honra de participar da banca dela, né? E quando eu cheguei na UBRA aqui, falou: olha, você vai participar da banca das melhores alunas da faculdade. O Elton me falou, e a Sônia. Eu falei, então tá tranquilo, não precisa nem ler esse trabalho dela, né? Tá ótimo, né? E assim, ela arrebentou, e hoje aí nossa coordenadora já fez doutorado, tão jovem. Então, assim, Yasmin, você é um exemplo para as pessoas que estão entrando na UBRA. É um exemplo vivo. Né? Não só você também, a professora Karina, que também formou na instituição e hoje está também como docente, fazendo um bom trabalho. Então, assim, para vocês verem, né, isso é frutos que você escolhe. Uma instituição muito boa, que valoriza seus professores, só tem a você ter sucesso. Eu sempre falo isso para meus alunos. O que eu sou hoje, profissionalmente, eu devo aos meus professores. Meus professores eram os melhores para mim. Então, assim, é o que vocês vão entender isso. A docência, os nossos mestres, eles são muito importantes na nossa formação. Né? Então, igual eu falei da Yasmin, que é um exemplo aí clássico que está aí, diversas outras pessoas também, as universidades aqui de Uberlândia, que também resgataram aqueles alunos que realmente fizeram sucesso, vêm fazendo, e hoje estão lá ocupando cargos, né, como professores, coordenadores, merecidamente, porque plantaram isso. E eu vou falar mais uma coisa para vocês, agora falando de mercado de trabalho, que a Narcisa falou. Sabe quando você vai começar a se divulgar? Não é depois que forma, não. Depois de 5 anos, você tenta fazer cartão de visita e sair distribuindo. Não é assim. Você faz sua profissão desde hoje, primeiro dia de aula. É hoje que você faz sua profissão. É hoje que as pessoas vão te conhecer. É o aluno tal, nossa, era aquele aluno assim. Nossa, aquele aluno é muito bom. Na hora que ele formar, nós já tivemos exemplos disso aí dentro da UBRA, de ligar aí na clínica escola, Yasmin, pedindo telefone de ex-estagiários, porque queria ser atendido por eles de fora. Porque foram atendidos por eles aí e querem continuar o tratamento com eles na rede particular, para vocês verem. Então, vocês vão começar a profissão de vocês no primeiro dia de aula. Não é depois dos 5 anos. Se você querer começar depois dos 5 anos, você já perdeu 5 anos. Tem gente que já passou na sua frente, infelizmente. Porque que já veio trabalhando isso ao longo da faculdade. Porque quem vai indicar vocês, pessoal, são os próprios alunos, os próprios colegas, são os professores, são as pessoas do convívio docente, as pessoas da universidade,
que vão realmente já dar crédito ao seu trabalho desde a sala de aula. A verdade é essa. Os professores estão aqui, não deixam mentir. O crédito é feito dia a dia. Prova é só uma formalização do MEC. A prova é todo dia, gente. A prova é todo dia. A prova de você ali, né, do seu empenho, da sua dedicação e de tudo isso que a gente entende da psicologia. O mercado tem muita gente, mas qualificação é no dia a dia. Bom, isso é uma grande vertente da psicologia. E dom, falar para vocês. Olha, será que eu tenho dom para isso? Eu gosto de ouvir. Você gosta do ser humano? Você acredita que o ser humano pode mudar? Você acredita? Porque ele vai lá para o meu consultório, né? A gente vai mudar ele não, viu, gente? Nós não temos essa mágica. Ele vai se mudar. Mas você acredita na mudança do ser humano? Ótimo, você está no caminho certo. Essa é a psicologia. Nós temos que acreditar realmente que ele consegue mudar. Porque ele vai para a clínica com esse intuito de ser uma melhor pessoa. Porque antigamente as pessoas achavam que psicologia era o quê? Para tratar louco, eram essas coisas. Isso era ainda muito assim, sem informação às pessoas. Hoje as pessoas fazem psicoterapia, não é só porque tem uma doença mental, não, uma doença emocional, não. Eu já ouvi de diversas pessoas falando, eu faço psicoterapia porque eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero me conhecer mais. Por isso eu faço psicoterapia. E nós também, né, Yasmin? Não estamos imunes, não. Eu faço psicoterapia, Yasmin faz, outros professores fazem, né? Inclusive a minha manhã, nossa, eu já fico assim, bastante empolgado, porque é muito bom a psicoterapia. E como que eu falo para vocês que a psicoterapia é tudo isso, se eu não faço? Eu faço há muitos anos. E me faz muito bem. Me faz muito bem. E nós precisamos. Imaginem vocês aí, a gente falando de clínica, que a gente aí capta o problema de um, de outro, e a gente trabalha isso, a gente fica realmente muito carregado também. A gente precisa também descarregar isso. Então, o campo da psicologia, da psicoterapia, é para isso. Então, nós também fazemos psicoterapia. A grande recomendação é que os alunos também façam, né? Não é obrigado, né? Não é obrigatório isso, mas é recomendável. Ou seja, vai te fazer muito bem. Comece a fazer que você vai... Primeira coisa, né, Yasmin, quando a gente começa a fazer, fala assim, Narcisa, nossa, eu deveria já ter começado a fazer isso há tanto tempo, perdi tanto tempo não fazendo isso. É a grande palavra que todo mundo que começa a fazer psicoterapia fala, viu? É que perdeu tempo, deveria já estar fazendo há muito tempo, estaria muito mais em evolução, né? Muito mais evoluído emocionalmente, né? A gente prega essa imunidade na gente. O que eu quero dizer para vocês, se acontece um agravante na sua vida, a tendência de uma pessoa que faz psicoterapia é que ela consiga trabalhar isso muito mais rápido com ela, né? Se acontece algum luto, alguma coisa inesperada, essa pessoa ela está mais preparada para encarar aquilo do que uma que não faz. É isso que a gente quer dizer. É se criar uma imunidade psicológica para a pessoa, né? Então, é essencial a psicoterapia para todo mundo. Então, quando eu digo todo mundo, eu digo que o mercado está aí para todo mundo, né? Vai ter muitas pessoas que vão procurar o atendimento psicológico, né? Itumbiara, cidades vizinhas, não sei se todos os alunos aí são de Itumbiara, porque geralmente a gente recebe das cidades vizinhas, né? Mas eu percebo até hoje que estão todos bem. Yasmin, eu recebi um áudio, né? O carro não, é o áudio, da Alexandra, nossa ex-aluna, não sei se você lembra dela, se você ainda pegou ela no finalzinho. Alexandra, esqueci o nome, o sobrenome, mas não é a última, não, é a anterior. Que é casada com um vereador, esqueci o nome dele. E ela me mandou um áudio assim, super feliz. Professor Fausto, eu queria te agradecer por tudo. Eu já estou com 14 pacientes. Nossa, eu estou me dando muito bem na profissão. Eu estou amando. E assim, eu mandei esse áudio para você, que eu tenho certeza que você ficaria muito feliz em saber. Claro que a gente fica. A gente vê um aluno da gente fazendo sucesso. Ela acabou de formar, já está com 14 pacientes. Isso não é mentira, não. Isso eu estou falando coisas reais que aconteceram. Então, assim, olha o tanto, olha, mais um aluno formado na UBRA. Outros alunos já estão
acabou a Ubra, estão fazendo especializações, estão empregados. Então, assim, eu não sei ainda de um aluno que passou pela gente que falou que não deu certo em nada, que, sabe? Os alunos da Ubra são muito comprometidos porque a instituição é muito comprometida com o ensino. A instituição tem vários professores que são referências, então vocês vão perceber isso dentro. Existe uma rigidez, porque elas realmente querem que você aprenda, que você faça sucesso, porque você está investindo o seu dinheiro na instituição, e a instituição está investindo os conhecimentos dos professores em vocês. Então, professor Fausto, você está interrompendo aí, porque claro, ficando curiosa aqui, a galera é meio tímida, mas eu pergunto. não, faça isso, fica à vontade. E eu justamente acho muito importante, você comentou até, né, dos estagiários que atendem na clínica escola, né? Uhum. A Ubra tem uma clínica escola, e aí eu queria saber como é que funciona, né, com os alunos. Então, aí durante mesmo a graduação, eu já vou ter contato com os pacientes, né, eu já vou começar a ter essa vivência prática, e acho muito interessante. Como é que funciona, assim? Eu estou, enquanto aluna aqui de psicologia, que ponto que eu vou começar, né, poder atuar dessa forma, de estar fazendo já esse estágio na clínica, ou a professora Yasmin também pode nos responder. Porque, assim, eu acho que quem já, né, gosta ali justamente de cuidar do outro, né, e acredita aí no ser humano, essa transformação, essa vivência no estágio relacionado aí à clínica escola, eu fiquei curiosa. Ok. Olha, talvez a Yasmin possa complementar minha fala em questão a isso. Nós começamos os estágios básicos primeiro. O que é um estágio básico? É um estágio mais de observação, né? Ele tem contato, tem alguns que saem, inclusive, para instituições, mas, assim, é aquele contato mais básico, mais observacional, né? Por quê? Porque ainda ele está criando essa metodologia de trabalho, né? Ele é supervisionado pelo orientador e tudo mais. Depois ele passa já para os estágios obrigatórios, aí realmente, a partir do 8º, né, Yasmin? 8º, né? Aí realmente ele já põe a mão na massa mesmo. Então, ele atende os pacientes lá na clínica, só eles, sem o supervisor, tá? A gente não fica lá, tá? A gente só dá boa sorte, tá? E depois a gente vai, com certeza, orientá-los na supervisão, tá? Quando eu digo isso, porque a partir do 8º período, eles já estão preparados para atender, tá? Já estão preparados. Então, e não tem como a gente estar junto com eles lá, porque a psicoterapia ela é individual, né? Então, é uma área que não tem jeito do orientador ficar lá do lado, não tem. Então, eles têm autonomia, né? E sempre falo para os alunos, porque muitos ficam muito ansiosos. Nossa, professor, estou com medo de errar. Gente, ali é uma escola, põe na sua cabeça. Escola a gente erra. Você está aprendendo. Você está aprendendo, né? Então, se você errar, nós estamos aqui para orientar você, para corrigir, né? Então, é uma escola, então não fiquem com esse receio, né? Então, nós damos todo o suporte que ele precisa. Nós temos uma clínica muito bem montada, com várias salas, os maiores testes psicológicos. Importante falar isso para o pessoal do primeiro período, que testes psicológicos é uso exclusivo, regulamentado do psicólogo. Ninguém mais pode usar, só nós, viu? Por isso que a gente vai se achar daqui a uns anos, só nós podemos, né? Então, você já fica se achando no primeiro período. A avaliação psicológica é só nós que podemos fazer, tá? Então, é uma prática restrita do psicólogo. Então, dentro da Ubra, nós temos os maiores testes psicológicos e a gente tem todo o respaldo. Sempre que sai o lançamento de algum teste, que a gente vê a necessidade, a instituição sempre está de portas abertas para comprar. Nossa biblioteca é bem farta de livros da psicologia. Então, eu tenho certeza, vocês que estão aí nessa aula hoje, não vão se arrepender de entrar para a Ubra e de escolher o curso de psicologia. Vocês vão estar muito bem amparados, teoricamente e na prática, porque lá tem muita prática, viu? Muita prática. Os alunos necessitam dessa prática, né? Yasmin, você queria completar alguma coisa, me ajudar? Eu ia até, assim, falando da clínica, né? Quem quiser fazer um tour, né? Conhecer a nossa clínica escola,
porque realmente, né, é um serviço de referência na região. A gente atende em média, nós fazemos em média 500 atendimentos por semestre, né? Então, assim, é muita coisa. É um atendimento gratuito a toda a comunidade. Então, a gente recebe encaminhamento do fórum, do conselho tutelar, dos próprios serviços públicos de saúde, que às vezes não conseguem, né, atender. Então, a gente recebe pessoal encaminhado do CAIS, enfim, né? E aí, quem quiser conhecer, porque realmente a gente tem uma estrutura muito, muito boa na nossa clínica, né? As salas de atendimento individual, as salas de atendimento infantil, as salas de atendimento em grupo, né? Então, é muito legal. Durante a pandemia, nós ficamos um período sem fazer o atendimento presencial, né? Nós fizemos um atendimento online, né? Os estagiários da psicologia da UBRA prestaram atendimento aos pacientes com Covid, né? Nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde, a gente que fez esse respaldo psicológico aos pacientes com Covid da cidade, mas tudo via telefone, né? Mas agora nós vamos reabrir, voltar ao atendimento presencial, né? Com todos os cuidados. Então, fica aí aberto para quem quiser ir lá conhecer, né? É só marcar, a gente vai, mostra toda a estrutura lá não só da clínica, né? Mas da instituição como um todo, porque realmente é uma referência na região, né, Fausto? Com certeza, com certeza. E fora o sucesso que os nossos alunos aí fazem aqui, vários já passaram em mestrado, doutorado, querem carreira acadêmica. Temos vários exemplos de vários alunos que já conseguiram isso, aqui em Uberlândia, na Universidade Federal, né, passaram aqui. Então, são vários exemplos. Ou seja, os alunos da UBRA estão preparados realmente para o mercado de trabalho. Tá? E o legal, só fazendo um adendo, Fausto, vocês falando do estágio, como a gente falou que a gente tem assim, uma gama de áreas na psicologia, uma infinidade de opções, o aluno ele faz essa escolha também, né? Ele faz lá 1 ano de estágio e ele faz a escolha especificamente por duas ênfases que ele quer conhecer mais, né? Então, eu acho isso muito legal. Então, você vai se identificando ao longo do curso, né, com a área de interesse, e a hora que chega aí o estágio no último ano, você tem a opção de fazer uma imersão mesmo, né, Fausto? Em 2 áreas, para você conhecer ainda mais, né? Então, eu acho isso muito bacana também. Sim, é um diferencial, porque você consegue, então, assim, se especializar em 2 áreas, vamos dizer assim. Aquelas áreas que mais te chamaram interesse, tá? Porque muita coisa te espera aqui de fora. A graduação em psicologia, eu considero que deveria ser uns 50 anos, né? 5 anos é muito pouco para conhecer o ser humano. A gente fala muito que é uma introdução à psicologia, né? Que nós vamos ver muita coisa aqui de fora e tudo mais, né? Aí tem os cursos que vocês vão fazer, né? São os congressos que você vai conhecer pessoas de outras regiões, com outras ideias, palestrantes. Então, assim, é muita coisa que se tem a fazer dentro da psicologia e a UBRA nos dá essa abertura, né? E os professores dão essa abertura para vocês realmente fazer sucesso e poder levar também o nome da instituição às alturas, como vários alunos vêm levando, né? Tem alguma dúvida, Leidiana, Ana Clara, Narcisa, Matheus, Elohane, né? Tem alguma dúvida que vocês gostariam de perguntar nesse primeiro momento? Ana Carolina? Eu só tenho a complementar que eu estou aqui amando, né, todas as possibilidades, né, que a psicologia aí nos abre, e deixar um recadinho também, né, Yasmin colocou aí, vou deixar aqui no WhatsApp também, em relação o nosso WhatsApp, se quem tiver alguma dúvida, entre em contato conosco com a UBRA, né, fazer uma visita lá para nós. Em janeiro, né, estaremos também aí com expediente, no período da tarde, poder conhecer, e estamos aqui, né, ansiosos aí para que possamos aí estarmos juntos, né, e essa boa notícia aí, logo a gente volta também com os tratamentos gratuitos da Clínica de Psicologia, que é fantástico, né, e eu fiquei curiosa nessa parte em relação a quando a Yasmin colocou que a clínica também tem a parte do atendimento infantil, né, e essa psicologia infantil, também durante o curso eu, né, vou ver na parte infantil, posso atuar, já sair da graduação e já ter também já esse viés para atendimento da psicologia infantil, porque a gente vê hoje muito
essa questão, né, de crianças aí, como você bem disse no início, né, o pai e a mãe deveriam ser justamente aí os nossos melhores ouvintes. E a gente está percebendo que nem com a criança está acontecendo, né? E aí, então, que surge essa questão da psicologia infantil, que é até difícil encontrar aqui na nossa cidade de Itumbiara alguns psicólogos que realmente atendem na área infantil, né? Eu digo que é uma deficiência no nosso, de profissionais do mercado, essa área de psicólogo infantil. E dentro da graduação eu consigo fazer ou preciso depois fazer um mestrado, buscar ali uma formação ali, além da acadêmica, né, também uma pós-graduação? Como é que funciona aí? Já que tem tantas áreas que eu fiquei curiosa. Então, Narcisa, não que não seja necessário você procurar depois um complemento, né? Uma especialização que fale da psicologia infantil seria muito importante. Mas o curso, propriamente, você vai atender muita criança. Porque 70% dos pacientes são crianças. 70% em qualquer lugar do Brasil são crianças. Então, a clínica, a escola, recebe muitas crianças. Então, você já vai sair de lá bem entrosado com atendimento infantil. Inclusive, nós temos uma sala que parece a Disney, né, Yasmin? Exatamente. As crianças estão lá, é muito brinquedo, um espaço muito grande. Então, assim, isso induz muito, né? Então, a criança, por quê? Porque a criança fala conosco a partir do brincar. A criança não fala de nós de igual para igual. Ela não vai sentar lá na minha frente e falar, Fausto, eu estou sentindo isso, isso, isso. Não, jamais ela vai fazer isso. Ela vai falar isso para nós no ato do brincar. Então, o brinquedo se torna nosso instrumento de trabalho com a criança, né? Então, é muito importante essa pergunta que você fez, porque 70% dos pacientes são crianças hoje. Então, você vai ter muito. E dentro do curso de psicologia, você vai estar preparado também para atendê-los, né, Yasmin? Sim, tem até, pensando na parte de avaliação, eu fui lembrando aqui que a gente recebe muito encaminhamento das escolas com criança com dificuldade de aprendizagem, né, criança com questões de comportamento também, e a gente trabalha, tem as disciplinas, né, Fausto, até trabalha com elas específicas de teste psicológico, que a gente tem os testes específicos para trabalhar com a criança, né, tanto para essa questão de aprendizagem, como outras coisas também. Então, tem muita coisa, Narcisa, que realmente é específico da infância, que é o que o Fausto falou, são universos muito diferentes, né? Então, a gente precisa ter as ferramentas específicas para acolher e atender essa criança, né? Exato. Inclusive, o Matheus é um futuro psicólogo infantil, né? Ele já me relatou isso. Né, Matheus? Você está aí na sala, você já me relatou isso, e eu acredito que o Itumbiara vai estar muito bem servido, viu? Você vai fazer muito sucesso pelo excelente aluno que você é. Ele deve estar jantando, Saulo. O Matheus. Eu estou aqui, sim. É a minha área que eu sempre quis atuar. Independente se for psicologia, eu sempre quis mexer com criança. Aí, psicologia só casou. E é muito bom. E para atender a criança, gente, naquele momento você tem que entrar no universo dele, você tem que ser outra criança. Se você não conseguir ser outra criança, você não vai conseguir resgatar dele o que você precisa. Então, naquele momento, você é outra criança com ele. Se ele quiser chutar a bola com você lá dentro, igual já aconteceu comigo, né? E acontece muito. Ele vai... Teve um paciente, uma criança, vou falar de um caso de uma criança, já que nós estamos falando. Ele chegou lá no consultório com uma bola, né? Aí eu falei, você trouxe uma bola hoje? Sim, eu aprendi uma brincadeira. Ele tocava essa bola, não era uma bola pesada, mas acontece que você tinha que dar 3 toques, não deixa cair. Gente, mas esse menino me cansou 50 minutos, viu? Eu emagreci 3 quilos com ele, mas foi excelente, assim. Ele falou tudo. Ele falava as coisas para mim jogando a bola. Sabe meu pai? Pois é, ontem, né, ele brigou com a minha mãe lá em casa, ele falou assim, e ele brincando, né? E eu pelejando para não deixar a bola cair e ouvindo. É um desafio na hora, a gente tem que ser outra criança ali. Mas eles falam tudo na hora que eles estão ali naquele momento deles. E na hora que eles sentem confiança em você, né, é outra coisa. Então, essa área infantil, Narciso, é muito bom mesmo. E necessário, muito importante. Esse monitoramento que nós fazemos psicológico desde o início é muito importante, né? E, Yasmin, tem uma novidade, né? Porque eu estou há 9 anos na obra
E fazem 8 anos que eu não dou aula para o primeiro período. E esse ano eu fui convocado, né, Yasmin? Isso aí, Fausto. Quem se matricular Convocadíssimo. aí, nós vamos estar junto, tá? Porque sempre eu dou as matérias mais do meu curso para frente, são matérias mais práticas, né, Yasmin? Então, esse ano eu fui escalado e eu vou estar com vocês no primeiro período. Então, matricula logo, né, Yasmin? Vamos. Eu quero que todos vocês aí puderem compartilhar comigo esse momento, tá? Desde o primeiro período vai ser uma matéria de história da psicologia. Então, a gente vai passar por toda essa história, de como essa psicologia se constituiu. Então, vai ser muito legal. A gente vai tratar de assuntos diversos dentro da psicologia e, claro, sempre colocar alguma coisa prática do dia a dia para vocês já irem matando um pouco da curiosidade de vocês. Esse é meu estilo de trabalhar. Eu gosto muito de ir na prática, para vocês entenderem o que é aquilo que vocês estão ali naquele momento ali, estudando, né? E para que tudo aquilo ali acontece na vida prática. Né? Então, tem que matricular logo, né? Não, você já deu um Excelente. nelas, né? Professor Fausto, a gente quer agradecer, né, a sua presença. Nós já estamos aqui mais de 50 minutos nessa aula, que eu diria que é mais do que uma aula, né, uma experiência, a gente poder conhecer um pouquinho o que são esses cenários da psicologia e também poder entender um pouquinho como que é o funcionamento de todo o curso. E eu quero agradecer aqui em nome de toda a galera que está conosco e avisar que, olha, vai ficar gravado no YouTube, vai estar disponível essa aula. E quem não está aqui, quer passar, tem algum colega que está com dúvida, como é que seria ali as áreas da psicologia? Acesse aí, nós vamos encaminhar para vocês o link no YouTube, vão poder também acompanhar essa aula, esse bate-papo aqui, porque as aulas do professor Fausto é assim, galera, né? É com estudo de caso, é justamente aí você poder interagir, e é isso que leva realmente ali um verdadeiro aprendizado. Não simplesmente, né, focado ali só no professor, mas também focado nessa experiência que cada aluno traz aí consigo, tá? Então, eu quero agradecer aqui, passar a palavra também à professora, a nossa coordenadora Yasmin, para poder fazer esse encerramento também aqui no final dessa noite. Bom, pessoal, quero agradecer o Fausto pela aula. Eu estou aprendendo todo dia também, aprendi aqui com ele mais um pouquinho. Obrigada, viu, Narcisa, pela oportunidade também. Pessoal, agradeço vocês que participaram. Eu deixei o meu número aí no chat, tá? Quem não tiver ainda, mas tá aí o meu celular. Dúvidas do curso, quiser saber mais informação, quiser a matriz curricular, conhecer a clínica, eu vou lá mostrar para vocês, tá? Pessoalmente, me manda um zap, tá? Estou aí à disposição. E assim, de antemão, eu já digo assim, sejam bem-vindos, tá? Eu espero encontrar todos vocês em fevereiro, na sala de aula, virtual ou presencial, a gente ainda não sabe, mas na sala de aula, tá? Então, obrigada a todos e boa noite. E a gente se vê. Até fevereiro, se Deus quiser. Até fevereiro, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Não esqueça aí de seguir a gente também nas redes sociais, nosso Instagram da Ubra Itumbiara, Instagram Psicologia Itumbiara também, né? Vou colocar o chat aí no chat também para a gente. Coloca aí, siga lá que sempre tem novidades, sempre tem eventos, né? O Matheus lembrou bem aqui no chat os eventos que são promovidos pelo curso de Psicologia, pela Ubra em geral, que você vai estar sempre em contato com a comunidade e sempre ali atualizado também de tudo que esteja acontecendo no mercado aí na área da psicologia. Pessoal, nossos agradecimentos, gratidão por essa noite, a todos que estiveram aqui conosco, a gente se despede, uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.